Fala pessoal, hoje a gente vai aprender a dimensionar uma seção transversal de viga submetida a um momento fletor e usando armadura dupla, ok? Armadura longitudinal dupla, ou seja, uma determinada armadura na sua região superior e outra na sua região inferior, ok? Então vamos aqui. Aqui está a nossa seção de viga, ok? Aqui está o momento fletor, MK, ou seja, momento característico, com o valor de 90 kN vezes metro. Então, para a gente saber o nosso momento de dimensionamento, a gente simplesmente multiplica por 1,4, certo? E esse 1,4 aqui está preconizado na NBR 6118. Lembrando que estrutura de concreto armado tem o seu projeto com base na NBR 6118. Sempre bom lembrar disso aí, ok? Então temos aqui o momento, esse momento está tracionando, né, a região inferior da minha seção transversal, e aí a gente vai seguindo aqui. A nossa altura útil da seção transversal, vamos considerar 35 centímetros, ok? E o que é a altura útil mesmo? É a distância entre o centro de gravidade da armadura tracionada e a fibra mais comprimida da seção transversal, ok? Então aqui, ó, a armadura tracionada vai estar aqui embaixo, né? Porque o momento está tracionando a região inferior da nossa seção. E a fibra mais comprimida da seção, então, vai estar lá em cima, certo? Então, o que é o D? O D vai ser, então, a distância aqui, ó, entre a fibra mais comprimida e o centro de gravidade da nossa armadura tracionada. Maravilha. Então, o concreto, a gente vai usar o C25, que nos dá uma tensão característica de 25.000 kN por metro quadrado. O aço, a gente vai usar o CA50, que nos dá uma tensão característica de 500 MPa, e podemos passar aqui para o nosso passo a passo para, então, calcular essas duas armaduras que a gente vai precisar ter na nossa viga, na nossa seção transversal. Beleza? Então, qual é o primeiro passo? É calcular a profundidade X da linha neutra para o momento fletor de dimensionamento. Ou seja, para qual momento fletor? Para 126 kN vezes metro. Tá? Esse é o momento fletor de dimensionamento. Então, vamos lá. Essa aqui é a fórmula da linha neutra, que a gente vai achar o X, ok? E é importante dizer aqui, ó, que todo o raciocínio, né, para a gente deduzir essa fórmula, essa equação aqui, a gente traçou no vídeo que ensina a calcular a armadura longitudinal de viga, ok? Então, basta ir nesse vídeo aí, se quiser ver como que é feito todo o raciocínio para chegar nessa equação aqui, nessa fórmula aqui, basta ir nesse vídeo que lá está bem explicadinho, bem detalhadamente, ok? Então, vamos lá, a gente substitui os valores aqui, certo? O B é a largura da seção transversal, o FCD é a tensão característica no concreto dividido pelo fator de minoração aqui de 1,4. Aonde que a gente pega esse valor de 1,4 aqui para minorarmos a tensão do concreto? Também vamos pegar na NBR 6118. Tudo relacionado a projeto de estrutura de concreto armado está lá na NBR 6118, ok? Então, a gente substituindo os valores, a gente vai chegar em dois valores para x, certo? Porque é mais ou menos, né, esse fator aqui da nossa equação. Então, a gente chega primeiro em 0,30 metro e depois em 0,57 metro. Então, sempre o que vai acontecer aqui, como eu falei lá no vídeo também que eu ensinei a calcular a armadura longitudinal de viga, sempre um desses valores não vai fazer sentido físico para o nosso problema. Por exemplo, esse aqui. Por quê? Porque 0,57 metro é maior que a seção transversal, é maior que a altura da seção transversal. Olha aqui, a seção transversal tem uma altura de 40 centímetros. Se a gente achou uma profundidade de linha neutra de 0,57, isso não faz sentido para a nossa seção transversal, ok? Então, esse aqui é o valor da profundidade de linha neutra que a gente tem na nossa seção. Maravilha. E qual é o segundo passo? Verificar a relação
x sobre d para observar se o limite estabelecido pela NBR 6118 é atendido. Então, como assim? Como assim limite estabelecido para x sobre d? Bom, na NBR 6118 diz que quando você tem ali uma seção transversal submetida a um momento fletor, ou seja, submetida a uma flexão, ok? Então você tem uma seção de viga submetida a uma flexão, submetida a um momento fletor. O que vai acontecer com a seção transversal? Essa seção transversal vai se deformar, certo? Parte dela vai comprimir e parte dela vai tracionar, em cima ou embaixo. No nosso caso aqui, a região inferior está tracionando e a região superior está comprimindo, ok? E o que é o x sobre d? O x sobre d é a porcentagem que a profundidade da linha neutra exerce sobre a altura útil da nossa seção, não é isso? X sobre d. E aí a NBR 6118 diz que para a gente ter uma condição de dutilidade suficiente na nossa seção, a gente precisa ter o x sobre d, nesses casos aí em que a gente está trabalhando com a flexão das nossas vigas. Então esse x sobre d tem que ser menor ou igual a 0,45. Tá? O que é uma questão de dutilidade? A gente vai ver isso aí melhor no vídeo quando a gente abordar os domínios de ruptura de uma seção transversal, tá? Só que, para efeito assim, só de vocês conseguirem visualizar didaticamente, a condição de dutilidade está relacionada com a capacidade que a seção transversal vai ter de rotacionar antes de romper, antes de chegar ao rompimento, ok? Então, a NBR 6118 diz que é importante você estabelecer um limite de x sobre d para que haja na seção transversal uma capacidade dela rotacionar antes de romper que seja coerente, que seja aqui um valor interessante para que você tenha nas suas estruturas uma certa questão de segurança aí, entendeu? Se a estrutura começar a se aproximar, né, do rompimento. Bom, então, nosso x sobre d é 0,862, certo? E isso aqui é maior do que 0,45, que é o limite estabelecido pela norma. Então, a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer, tá? Então, a gente passa para o nosso terceiro passo. Nós vamos calcular qual é a profundidade máxima da linha neutra que pode haver nessa seção transversal para que seja respeitada a relação, né, de x sobre d igual ao limite lá de 0,45 que a NBR 6118 estabelece. Então, aqui, ó, no x sobre d, a gente vai falar que é 0,45. A gente vai impor isso na nossa questão aqui, ok? E se isso é uma verdade, se a gente está impondo que x sobre d é 0,45, quanto que vai valer x? X vai valer 0,1575, ok? O que quer dizer isso? Quer dizer que a profundidade da linha neutra, a gente está impondo que seja 0,1575 metros, ok? E aí o que vai acontecer? Qual vai ser o nosso raciocínio a partir de agora? Bom, a gente tem um determinado momento fletor que nos dá, quando a gente joga lá na equação de profundidade de linha neutra, ele nos dá uma profundidade de linha neutra muito alta em relação à nossa altura útil, certo? Foi lá quando a gente calculou aqui, 0,862, certo? É quase que 90% da altura útil, certo? Então, quando a gente joga esse momento aqui, quando a gente tem o 126 kN vezes metro, e a gente calcula a profundidade de linha neutra para essa seção transversal submetida a esse momento, a gente chega na conclusão de que essa linha neutra precisaria estar a uma profundidade de quase que 90% da altura útil, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que uma parte desse momento fletor de 126 kN vezes metro será equilibrada por um binário de forças que vai ser formado por uma armadura tracionada na região inferior e uma região de concreto comprimida,
e a outra parte desse momento fletor vai ser equilibrada por uma força de compressão, por um binário de forças também, tá? Mas por uma força de compressão numa armadura comprimida, que a gente vai colocar lá em cima, na nossa região superior da nossa seção transversal, e mais uma armadura de tração que a gente vai acrescentar aqui embaixo. Então, o momento fletor total de 126 kNm/m vai ser equilibrado por dois binários de forças que vão acontecer na nossa seção transversal. Um binário de força tem as suas forças dadas por força de compressão no concreto e força de tração no aço. E o outro binário de forças vai ter essas forças dadas por força de compressão numa armadura de compressão e força de tração em outra armadura de tração que vai estar lá embaixo também. Então, vamos seguir aqui o nosso quarto passo. A partir da profundidade máxima da linha neutra, podemos calcular a força de compressão no concreto que essa profundidade de linha neutra nos fornece, certo? Então, como que a gente faz isso? Bom, se a gente tem uma profundidade de linha neutra, x aqui, a gente tem uma área comprimida. Se a gente sabe que a tensão no concreto, no dimensionamento de estrutura de concreto armado, é dada por esse 0,85 vezes FCD, toda essa equação aqui, ó, que dá a força de compressão no concreto, está bem explicadinha, bem detalhada lá no vídeo de armadura longitudinal de viga. Então, se alguém não lembra disso aqui, basta dar uma olhadinha nesse vídeo lá, tá? Então, aqui a gente tem a força de concreto, basta a gente substituir os valores aqui, que a gente fez aqui, e chegamos nesse valor de 286,875 kN. O que quer dizer, então, isso aqui? O que quer dizer essa força de compressão no concreto? Quer dizer o seguinte, que quando a gente impõe uma profundidade de linha neutra de 0,1575 metros, que é a profundidade de linha neutra máxima para a gente ter a relação x sobre d igual a 0,45. Então, quando a gente impõe essa profundidade de linha neutra na seção, essa aqui é a força de compressão que a área comprimida vai nos fornecer. Ok? Então, vamos passar para o nosso quinto passo. Calculamos a área de aço que precisa ser tracionada para que a força de tração na armadura seja igual à força de compressão no concreto. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um binário de forças. Lembra disso? A gente está aqui fazendo o nosso primeiro binário de forças, que é uma força de compressão no concreto e uma força de tração na armadura de aço lá embaixo. Então, essas duas forças são iguais e elas vão nos fornecer um momento fletor, certo? Um determinado momento fletor que vai ser dado pelo quê? Vai ser dado por qualquer uma dessas forças, já que elas são iguais, multiplicado pelo braço de alavanca, ou seja, a distância entre essas duas forças. Mas então vamos lá. Se a gente sabe que a força tem que ser igual, né? A força de compressão no concreto tem que ser igual à força de tração no aço, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o concreto. Ó. A força de tração na armadura é a área dessa armadura vezes a tensão de dimensionamento do aço, certo? Quando a gente está dimensionando a estrutura de concreto armado, a flexão, certo? A viga submetida a uma flexão. A gente vai sempre usar o aço escoado, ok? Se o aço está escoado, a tensão nele é 500 MPa, só que a gente aplica aqui, né, o fator de minoração, que a gente pega na NBR 6118, e aqui só está, ao invés de estar 500, está 50, porque já passei aqui para kN por centímetro quadrado, certo? Para essa área aqui, já sair em centímetro quadrado. Então, maravilha. Podemos ir para o nosso sexto passo. A partir do braço de alavanca Z, formado pela distância que separa a força de compressão no concreto e a força de tração no aço, a gente pode saber qual é o momento fletor que a seção transversal é capaz de suportar
através desse binário de forças, desse primeiro binário de forças, que é formado pela força de tração na armadura e força de compressão no concreto. Maravilha! Então aqui, ó, a gente tem a nossa seção transversal, com a nossa profundidade de linha neutra aqui, a altura útil, né? E aí aqui, ó, só passando essa altura, essa profundidade da linha neutra, transformando ela em y, né? Que é o que a gente efetivamente calcula, usa para calcular a área comprimida. Tá? O y nada mais é do que 80% do x. Isso também está bem explicado lá no vídeo de armadura longitudinal em viga. Então, ok. Como é que a gente vai saber o braço de alavanca? Bom, basta aqui a gente fazer esse cálculo aqui, ó. O Z1, que é o braço de alavanca, é igual à altura útil menos y sobre 2. Né? Y é a altura aqui, ó, da nossa região comprimida. Tá? E o y nada mais é do que 0,8 de x. Então, basta a gente substituir os valores e a gente vai chegar nesse valor aqui de 0,287 metros para o braço de alavanca. Então, para a gente saber qual é o valor do momento fletor, que esse binário de forças equilibra, é só a gente multiplicar a força, qualquer uma das duas forças, seja de compressão no concreto ou seja de tração no aço, pelo braço de alavanca, certo? Então, aqui, ó, M1 é igual a força vezes o braço de alavanca, 82,3 kN vezes metro. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o primeiro binário de forças, ou seja, o binário de forças, que a gente tem uma força de compressão no concreto e uma força de tração na armadura, consegue pegar 82,3 kN vezes metro. Nosso momento total é quanto? É 126 kN vezes metro, certo? Então, esse primeiro binário pega uma parcela desse momento, ok? Então, vamos aqui para o nosso sétimo passo. Agora que calculamos o momento fletor, que é equilibrado com o binário de forças formado pela força de compressão no concreto, considerando a maior profundidade de linha neutra, lembra disso? Essa força de compressão no concreto, ela está sendo considerada para aquela profundidade de linha neutra que nos dá o limite do x sobre d igual a 0,45, que é um limite estabelecido pela NBR 6118. Tá? E aí a gente pode calcular o restante de momento fletor que ainda não conseguimos equilibrar. Maravilha! Que vai ser o nosso M2. O M2, então, é o MD total, né? Que é 1,4 vezes 90, que dá 126, menos aquilo que já foi equilibrado pelo nosso primeiro binário de forças, que é o M1. Então, aqui, ó, o M2 vai resultar em 43,7 kN vezes metro. Ou seja, ainda temos que pegar 43,7 kN vezes metro. Ainda temos que equilibrar esse momento fletor aqui, ok? Então, para equilibrar esse momento fletor M2, que ainda resta atuando na seção, vamos inserir uma armadura de aço AS1 na região superior da seção transversal. E também vamos acrescentar uma armadura AS2 na região inferior da seção transversal, para que dessa maneira o momento fletor M2 seja equilibrado através de um binário de forças formado por uma força de compressão na armadura superior e uma força de tração na armadura que foi acrescentada na região inferior, ok? Então a seção transversal vai ficar assim, ó. Ela já tem esse AS aqui, ó, que é esse AS vermelho aqui que a gente já calculou, que é o que? Essa armadura veio do binário de forças, do primeiro binário de forças, que é a força de compressão no concreto e força de tração no aço. Então, esse aço desse primeiro binário de forças nos forneceu esse AS aqui. Aí a gente vai inserir uma armadura lá em cima, da nossa seção transversal, que essa armadura vai trabalhar a compressão, e vamos acrescentar uma armadura também lá embaixo, que vai fornecer, que vai trabalhar junto com essa armadura comprimida para formar o segundo binário de forças, ok? Quem é esse segundo binário de forças?
é a força de compressão na armadura superior e a força de tração na armadura acrescentada na região inferior, ok? Então, essas duas forças também serão iguais. Por quê? Porque isso aqui é um binário de forças. E elas vão estar separadas por um outro braço de alavanca, um braço de alavanca Z2 aqui. E esse braço de alavanca é simples da gente calcular. Por quê? Porque a armadura comprimida, a gente sabe onde a gente vai colocar, tá? Então aqui a gente vai considerar que a gente vai colocar ela a 5 centímetros, ok? Esse D' aqui, ó, que vai desde a fibra mais comprimida, né, lá em cima, até o centro de gravidade da armadura comprimida. Então é o D', ok? Então a gente vai considerar 5 centímetros. Então, para a gente saber o braço de alavanca, nada mais a gente tem que fazer do que pegar o D e tirar o D', certo? Ou seja, 0,35 menos 0,05 metro é igual a 0,30 metro, ok? Então, se a gente tem um momento fletor que ainda precisa ser equilibrado e a gente tem o braço de alavanca entre as forças que vão formar esse segundo binário, que vai equilibrar esse momento fletor, então a gente consegue calcular a magnitude dessas forças, certo? Porque o M2 é igual a força vezes o Z2, certo? Então, logo a força vai ser o momento fletor que falta ser equilibrado, de 43,7 kN vezes metro, dividido pelo braço de alavanca. Ok. Então, a força aqui, ó, é 145,7 kN. Maravilha. Então, vamos para o nosso 10º passo. A armadura acrescentada na região inferior, nós sabemos que apresenta deformação específica igual ou maior que a deformação de escoamento do aço, pois o local onde ela é inserida já apresenta aquela armadura AS, que foi calculada para estar escoada e formar um binário de forças com a força de compressão no concreto para equilibrar a parcial do momento fletor referente a M1, ok? O que eu quero dizer aqui? Essa armadura que a gente acrescentou na região tracionada, a gente sabe que ela possui uma deformação específica escoada, do aço escoado, ok? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se ela apresenta uma deformação específica do aço escoado, significa que ela apresenta a tensão de dimensionamento do aço, ok? Que é o FYD. Maravilha. E por que a gente sabe que ela está escoada? Porque aquela armadura AS que a gente calculou, o AS para fazer um binário de forças com o concreto, aquela armadura foi calculada para estar escoada, ok? E se a gente está acrescentando uma armadura ali, justamente ali nessa região, ela também vai estar escoada, certo? Então é o seguinte, essa força é igual ao AS2, que é a armadura que a gente acrescentou nessa região tracionada, multiplicada pela tensão dessa armadura, certo? Então aqui, ó, a força e a tensão aqui, 50 dividido por 1,15, lembrando, 1,15 é o fator de minoração, para a gente pegar o 500, né, o FYK, a tensão resistente do aço, e minorar essa tensão, tá? Para ela se tornar a tensão que a gente usa no dimensionamento da estrutura. Então aqui esse 50 está em kN por centímetro quadrado. E aí o nosso AS, então AS2, né, é 3,35 centímetros quadrados. Agora vamos seguindo aqui. Agora só falta calcularmos a área de aço que inserimos na região superior da seção transversal. Entretanto, nós não sabemos qual é a deformação específica dessa armadura. Ou seja, não sabemos qual é a tensão que está atuando nela. Então a gente vai inicialmente, de maneira bem simples, descobrir qual é a deformação específica que essa armadura apresenta. Ela pode estar escoada, ou seja, ela pode apresentar uma deformação específica maior do que a deformação específica em que o aço atinge o escoamento? Pode. Aí, nesse caso, ela vai estar realmente com a tensão de dimensionamento, ok? Só que a gente não sabe. Se a gente não sabe, a gente precisa primeiro calcular a deformação específica dessa armadura aqui. A gente vai fazer isso através de geometria,
ok? Então vamos lá. Ó, esse é o desenho, tá bom? Esse é o desenho aqui. E aqui a gente vai entender o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa entender. Essa linha vertical aqui, ó, ela representa a seção transversal de lado, ok? Então, beleza. O que vai acontecer aqui? Essa linha diagonal está representando a seção transversal depois de se deformar, tá? Então, se ela está submetida a um momento fletor, ela se deforma, ok? Como é que ela se deforma? Aqui, ó, a região superior dela comprime e a região inferior dela traciona. O que é região superior e região inferior? Região superior é aquilo que está acima da linha neutra. E região inferior é aquilo que está abaixo da linha neutra. Então, aquilo que está acima da minha linha neutra está comprimido. E aquilo que está abaixo está tracionado. Ok? Então, essa é a deformação que vai ocorrer na minha seção transversal. Beleza. Aí é o seguinte. Não sei se vocês lembram. Provavelmente lembram, porque isso aqui é o básico, né, do dimensionamento em concreto armado. Mas as estruturas de concreto armado, elas são dimensionadas no estado limite último. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas são dimensionadas na ruptura, ok? Mas aí, então, ela vai romper? Não, ela não vai. Você não dimensiona ela para ela romper. Você dimensiona ela na ruptura e afasta ela da ruptura usando os fatores de majoração de carga e minoração de resistência dos materiais, seja concreto, seja o aço, tá? Então, aqueles fatores de 1,4, 1,15, que a gente vem usando aí durante todo o nosso processo aqui, ok? Beleza. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, quando que a estrutura efetivamente rompe? Ela vai romper quando um dos materiais, ou o concreto ou o aço, atingir a deformação específica de ruptura desse material, desse determinado material. Então, a deformação específica que leva o concreto a romper é 3,5 por mil. E a deformação específica que leva o aço a romper é 10 por mil, ok? Então, para uma estrutura de concreto armado estar rompendo, ou o aço tem que ter atingido 10 por mil de deformação específica, ou o concreto tem que ter atingido 3,5 por mil de deformação específica na compressão, ok? Então, vamos olhar isso aqui. Só que a gente não sabe, né, se é o concreto que está rompendo ou se é o aço que está rompendo. A princípio, a gente não sabe, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos testar primeiro o concreto rompendo e vamos ver se a gente chega numa configuração de seção transversal que faz sentido. Depois a gente testa se o aço estiver rompendo e vê se a gente chega numa configuração de seção transversal que faça sentido. Então, ó, aqui é mais, tá? É o EC mais o S2. Beleza. Bom, se a gente vai testar primeiro o concreto rompendo, e eu disse que para o concreto estar rompendo ele tem que ter 3,5 por mil de deformação específica, a gente vai substituir aqui, ó, 3,5 por mil, e vamos achar a deformação específica na nossa armadura, ok? Então, olha aqui, ó, a deformação específica na armadura, é S2, né? É 4,278 por mil, beleza? Então, vamos aqui. Qual que é a deformação específica do aço CA50 para que ele atinja o escoamento? Essa deformação específica é 2,07 por mil, beleza? Então, aqui, ele realmente tem uma deformação específica maior do que a do escoamento, ou seja, ele realmente está escoado. Então, como que ficaria essa seção transversal rompendo? Aqui estaria a seção transversal indeformada, tá? E aí, ó, depois que ela se deforma, ela comprime aqui em cima, ela roda, né? Comprime aqui em cima e traciona ali embaixo. Aí aqui, ó,
ela teria 4,278 por 1000. E lá em cima, ela teria o concreto com deformação específica de 3,5 por 1000, comprimido. Então, essa seria a nossa deformada de ruptura. Beleza, faz sentido. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos testar se a gente tivesse jogado 10 por 1000 aqui. Ou seja, se a gente tivesse testado o aço rompendo ao invés do concreto. Então, beleza, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a mesma equação, vai jogar 10 aqui, né? E vai ver o quanto que a gente acharia para o concreto. Olha aqui o quanto que a gente achou para o concreto. A gente achou 7,98 por 1000. Então, a gente teria uma seção rompendo, assim, ó. O aço aqui, ó, bem esticado, né? Bem deformado. Uma deformação de 10 por 1000. E o concreto, ó, com uma deformação de 7,98 por 1000. Isso aqui faz sentido? Não, não faz. Porque o concreto não vai atingir isso aqui. O concreto rompe aqui, ó. O concreto rompe com 3,5 por 1000. Então, essa configuração aqui da seção transversal rompendo pelo aço não faz sentido. Então, a gente sabe que que a estrutura está rompendo pelo concreto, com o aço escoado. Ou seja, da maneira que a gente quis mesmo que fosse. Lembra quando a gente tratou lá da nossa AS, do nosso primeiro binário de forças, e a gente já dimensionou aquela armadura ali para ela estar escoada? Então, justamente, é o que aconteceu aqui. 3,5 por 1000 no concreto comprimido, rompendo, e o aço escoado, ou seja, o aço com deformação específica acima da deformação específica de escoamento. Então, agora a gente vai entender que, na verdade, a gente não precisava ter testado o concreto e depois testado o aço, tá? Por que não? Porque se a gente está trabalhando no limite de x sobre d, a gente está impondo, inclusive, a nossa seção, esse limite, né, para ela estar trabalhando nesse limite. O que isso quer dizer? Quer dizer que a condição de dutilidade dela, dessa seção transversal, não é a melhor que a gente poderia ter se a gente tivesse uma profundidade de linha neutra pequena, certo? Então, vamos entender isso aqui, ó. Vamos pegar uma outra aba aqui, para a gente poder desenhar isso aqui e ficar bem entendido. Então, aqui, ó, o que quer dizer isso aqui? Perceba isso aqui. 3,5, tá? 3,5 por 1000 e 2,07 por 1000 aqui na armadura. Vamos dizer que a gente tivesse uma seção transversal qualquer, que estivesse submetida a um momento fletor qualquer, e a configuração de ruptura dessa seção transversal fosse essa aqui. Isso aqui é válido? A gente poderia ter esse caso aqui? Poderíamos. Por quê? Porque a gente teria uma estrutura rompendo pelo concreto e a armadura estaria escoada, certo? Maravilha. Só que, agora vamos analisar isso aqui, ó. Vamos analisar uma outra seção transversal. Aí aqui, ó, o aço está com a deformação de 2,07 por 1000, certo? E aí, ó, a gente tem uma linha neutra bem lá em cima, assim, ó. E o concreto está com 1 por 1000 aqui. Isso aqui é uma configuração de ruptura? Não, não é uma configuração de ruptura, tá? Aqui, ó, a gente tem a nossa linha neutra, né? Nossa profundidade de linha neutra, mas a gente não tem uma configuração de ruptura. O que vai acontecer com essa seção transversal quando ela atingir isso aqui, ó? Quando ela tiver essa profundidade de linha neutra e essa deformação específica aqui no aço. O que vai acontecer é... Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Pegar o preto aqui. O que vai acontecer é que essa seção vai começar a girar em torno do ponto onde é a profundidade da linha neutra. Por que vai acontecer isso? Porque lembra que quando o aço atinge o escoamento, ele continua se deformando
com uma mesma tensão. Tá? Isso aqui é para efeito de cálculo, tá? Para efeito de dimensionamento. Porque, na realidade, quando o aço encontra o escoamento, quando ele atinge o escoamento, ele ganha uma certa resistência ali. Mas, para efeito do dimensionamento de estrutura de concreto armado, inclusive a NBR 6118 diz lá que é para a gente considerar a tensão no aço constante depois que ele atinge lá a sua deformação específica de escoamento. Então, o que vai acontecer aqui? Quando esse aço atingir o 2,07 por mil, ele vai continuar se deformando aqui, ó, com a mesma tensão, tá? E aí, o que vai acontecer? Bom, se ele está com a mesma tensão e você tem a mesma área de aço, né? É só essa área de aço que está se deformando, isso quer dizer que você continua com a mesma força. Existe a mesma força de tração aqui no aço. Ele continua aqui, ó, se deformando, só que se ele está com a mesma tensão, ele está com a mesma força. O que acontece com a seção transversal? Ela começa a girar, ó, em torno da profundidade da linha neutra. Tá? Isso aqui finge que está reto, tá? Isso aqui está uma diagonal reta. Então, essa seção transversal ela continua girando em torno desse ponto aqui da profundidade da linha neutra. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, ó, a força de tração se mantém aqui e a força de compressão no concreto também se mantém lá em cima, certo? Por quê? Porque o que dá a força de compressão no concreto é justamente a profundidade da linha neutra. Então, se ele está girando, se a seção está girando em torno do ponto em que se tem a profundidade da linha neutra, a nossa área comprimida de concreto continua sendo a mesma. Ou seja, a gente continua tendo o nosso FC, aqui a nossa força de compressão no concreto, e a nossa força de tração no aço, certo? Então, ó, quando essa seção transversal tem essa configuração de 1 por mil e 2,07 por mil aqui no aço, 1 por mil no concreto e 2,07 por mil aqui no aço, e ela começa a se deformar em torno dessa profundidade de linha neutra, as forças, tanto no concreto quanto no aço, mantêm-se as mesmas, ok? Isso quer dizer que ela não pega mais nenhum momento fletor além desse aqui, que já está dado por esse binário de forças aqui. Ou seja, qual é o momento fletor que ele vai pegar? Ele vai pegar o momento fletor que é FC vezes Z ou FT vezes Z, já que essas duas forças são iguais. Ok? E aí o que acontece aqui? Ó, aí essa seção transversal continua, né, se rotacionando em torno aqui da profundidade da linha neutra e atinge, digamos, sei lá, 6 por mil aqui, tá? E o concreto atinge a 3,5 por mil. O que vai acontecer? Ela vai romper. Essa aqui, essa configuração é uma configuração de rompimento da estrutura. Mas você entende que do momento em que foi criado o binário resistente de momento fletor, dado pela força de compressão no concreto e a força de tração na armadura, até ela romper efetivamente, ela girou, ela rotacionou, ou seja, não foi no instante em que esse binário foi formado que ela rompeu, certo? Então, tem o seguinte aqui. Se a gente tem uma seção transversal com uma profundidade de linha neutra bem pequenininha aqui, ó, e aí ela vem aqui e digamos que aqui, ó, seja o 2,07 por mil e aqui, sei lá, 0,2 por mil, tá? O que vai acontecer aqui com essa seção? Bom, ela aqui já atingiu, aqui tá a linha neutra, né? Ela aqui, se o aço atingiu o escoamento, ela já tem o binário de forças dela que ela vai ter para pegar um momento fletor qualquer aqui. Ou seja, qual que é o momento fletor? Ué, o momento fletor vai ser a mesma coisa. O FT
ou o FC, multiplicado pelo Z. Então, se a gente tem uma determinada seção transversal que atinge esse binário de forças com uma profundidade de linha neutra bem pequenininha, e o que vai acontecer aqui? Ela não vai romper aqui, certo? Por quê? Porque nem o concreto tem a deformação específica de ruptura, nem o aço. Então, o que acontece? Ela começa a rotacionar. Deixa eu pegar outra cor aqui. Ela começa a rotacionar em torno da profundidade de linha neutra, até que ou o aço atinja 10 por mil, ou o concreto atinja 3,5 por mil. Só que você concorda comigo que quando essa profundidade de linha neutra é bem pequena, a capacidade que essa seção vai ter de rotacionar até que um dos materiais atinja efetivamente a sua deformação específica de ruptura é muito maior do que quando você tem uma profundidade de linha neutra bem alta aqui. Quando você tem uma profundidade de linha neutra bem alta, ela até vai rotacionar. Ó, nesse caso aqui, ela sequer rotacionaria, certo? Se você tiver essa questão aqui, ó, ela não tem nem capacidade de rotacionar. Por quê? Porque assim que o aço atinge o escoamento e que ele vai começar a se deformar na mesma tensão, o concreto também já atingiu 3,5 por mil. Então ela não vai conseguir rotacionar. Ela já rompeu aqui. Então, quando você tem uma profundidade de linha neutra maior, você tem uma menor capacidade dessa seção transversal de rotacionar. E é justamente isso que a norma tenta impedir que aconteça, de você ter uma seção transversal com nenhuma capacidade de rotacionar, certo? Essa capacidade dela rotacionar antes de romper é a dutilidade que existe ali naquela seção transversal. Então é por isso que a norma estabelece ali o limite de 0,45 para x sobre d. Tá? Para quê? Para que a gente não tenha uma linha neutra extremamente lá embaixo, extremamente profunda na seção transversal. Por quê? Porque isso aí vai tirando, cada vez que ela se aprofunda mais, você perde uma determinada capacidade de rotação dessa seção transversal, certo? Então a norma tenta estabelecer um limite para que haja ali qualquer seção transversal tenha pelo menos ali alguma capacidade de rotação, certo? Antes de efetivamente romper. Então, dito isso, a gente tem então essa configuração aqui, ó, que é o 3,5 por mil, o 4,278 por mil na nossa armadura AS2, certo? E o que a gente consegue com isso aqui? A gente consegue saber agora a deformação na nossa armadura comprimida, através de geometria, né? Então, através da geometria, a gente consegue fazer aqui, ó, os nossos cálculos e acharmos a deformação específica na nossa armadura comprimida. Aqui, ó, 2,39 por mil. Bom, se é 2,39 por mil, olha aqui, a deformação específica é maior que a deformação específica de escoamento do aço CA50. Portanto, a tensão na armadura superior também é a nossa tensão lá FYD, certo? A tensão de escoamento no aço. Ou seja, bom, se a gente tem a mesma tensão tanto na armadura que acrescentou na tração e na armadura de compressão, e essas forças têm que ser iguais, porque elas têm que formar um binário, é justamente o nosso segundo binário, que vai pegar o restante do momento fletor, que ainda não foi pego no binário que é dado pela armadura AS e a força de compressão do concreto. Então, a gente tem que ter a mesma área de aço. Olha lá. Se a força de compressão na armadura superior tem que ser igual à força de tração na armadura acrescentada na região inferior, para formar o binário de forças, ou seja, então essa área de aço da armadura superior tem que ser igual à área de aço, né, da armadura que a gente acrescentou lá na região inferior. Então tem que ser 3,35 centímetros quadrados também. E está aqui, só o cálculo. Agora a seção transversal finalizada fica dimensionada da seguinte maneira. Olha lá, ó.
o AS1, o AS2 e o AS. Cada uma delas com a sua aqui, ó, com a sua área de aço, ok? Então, esse vídeo, eu sei que ficou um pouco extenso, demorou, né, um pouco mais aquela parte ali de explicar a rotação da seção transversal, mas isso é muito importante de você entender. Por quê? Porque é isso aí que dá a utilidade para aquela seção transversal. E é isso aí que justifica esse limite que a norma estabelece de x sobre d de menor ou igual a 0,45. Entende? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Eu sei que esse assunto não é uma coisa trivial, mas espero que tenham entendido. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até o próximo vídeo.